No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o método GTD e quais são as suas vantagens na produtividade. Ser produtivo não significa fazer mais, ter aquela lista enorme de afazeres no dia, mas sim aproveitar ao máximo o seu tempo se engajando no que você está fazendo no momento. Então, eu comentei esses dias em um vídeo aqui no canal sobre esse método GTD, que eu tava me aprofundando um pouquinho melhor. Eu adoro conhecer ferramentas novas e vocês se interessaram bastante. Para quem não sabe, o método GTD significa Get Things Done e tem tudo a ver com estar com a mente plena, estar presente, sem muitas preocupações. E hoje em dia a gente pode dizer que as pessoas não sofrem com o excesso e o volume das tarefas que tem que fazer, mas sim com o processo, que abrigam essas demandas nas suas vidas. E isso, como consequência, gera o esquecimento, gera toda essa ansiedade que a gente sabe que é muito ruim, que a gente tem que ficar ao máximo longe disso, porque às vezes parece que a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente não senta e coloca no papel, a gente tenta guardar tudo na cabeça, o que gera um estresse, gera preocupações, frustrações, porque às vezes, com esse esquecimento a gente deixa de fazer algumas coisas ou acaba atrasando, Então a cabeça fica cheia, dessas informações. E por mais que a gente consiga, de certa forma, ter um controle, dessas tarefas, a gente não consegue ver uma perspectiva em cima dessas ações. Então, se você, se identifica com essas situações assim como eu, talvez esse método GTD seja a nossa solução. Então, por isso que eu quis sentar aqui e conversar um pouco com você sobre isso, compartilhar um pouco do que eu tô aprendendo em relação a ele. Então, ela é uma metodologia de produtividade criado pelo norte-americano David Allen. E o interessante é que ele começou a trabalhar com a produtividade há mais de 30 anos, então é legal a gente saber um pouquinho dessas informações para que a gente tenha certeza de que realmente é um método bacana, sabe? Que tem um certo embasamento. Então, com o tempo, ele foi reunindo esses processos de produtividade que ele via que estava funcionando para ele. E aí ele publicou um livro, que deu a base dessa metodologia, que se chama Get Things Done, ou em português, o livro, se não me engano, é A Arte de Fazer Acontecer. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse processo, Esse método, ele se baseia em 5 pilares e eu vou falar rapidinho um pouco sobre cada um, que eu aprendi sobre cada um deles. E aí depois a gente tira nossas conclusões finais. O primeiro pilar, então, é o capturar, ou seja, esvaziar a mente de toda e qualquer informação que estiver nela para um lugar mais confiável. Ou seja, muitas vezes a gente passa, por situações no dia a dia, compromissos, ou tem que remarcar alguma coisa, e a gente começa a encher, a cabeça, a mente com essas coisas e acaba ficando armazenado tudo uma coisa em cima da outra. Então, nesse pilar de capturar, a gente vai passar tudo isso para um papel, independente da ordem, simplesmente esvaziar a cabeça e capturar todas essas informações e ter uma visão mais clara disso. Então pode ser num bloco de notas, pode ser num caderno, planner, enfim, não tem regra, é simplesmente tirar, esvaziar da cabeça todas essas informações que a gente tá armazenando nela. E aqui, por experiência própria, eu acho que é muito importante a gente escrever num lugar próprio. Ter um caderninho só para essas coisas ou sempre anotar no planner, porque quando a gente começa a anotar em post-it, num caderno, no planner, a gente acaba perdendo essas informações e acaba dificultando muito o processo, a produtividade em si, o que resulta no estresse dobrado, que não é o caso nesse método. O segundo passo, então, é esclarecer. Depois que a gente capturou todas essas informações, todos os compromissos, tarefas que estão pendentes, tarefas que estão mais para longo prazo, enfim, a gente vai começar a analisar e vai definir o que cada atividade dessas, cada compromisso desses precisa, qual é a demanda deles. Se precisa de uma ação imediata ou não. E é então que a gente passa para o terceiro item, que é organizar. Então colocar realmente em listas. Eu acho que uma das ferramentas que eu mais gosto para fazer listas é o Trello.
Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de descrição. É onde eu coloco todos os meus afazeres aqui do escritório, do meu trabalho em si, das parcerias, dos vídeos. Eu tenho uma lista específica para o trabalho do YouTube, ou seja, as ideias de vídeo, processo, né, de gravação, edição e de postagem, os vídeos que deram mais engajamento. Tenho também uma lista no Trello do meu TCC, das etapas que eu tenho que fazer, como também das minhas parcerias do Instagram, ou seja, as marcas, os contratos, o resultado de cada trabalho, enfim, assim fica muito mais claro. Então deixo essa minha dica aqui pra vocês. E aí o quarto item é refletir, que aí é ao longo da semana mesmo, onde a gente vai parar pra analisar todas as coisas pra não perder nada de vista e analisar se tem alguma coisa que ficou pendente ou não. É super flexível esse método, então é bacana todo dia, né, toda semana ir revisando essas listas e atualizando elas. E o quinto e último pilar é o engajar, né? Ou seja, executar com sucesso cada atividade, ter certeza que naquele momento você está fazendo a coisa mais importante, com mais prioridade daquele momento, ao invés de ficar preocupado, né, e se distraindo com coisas que não são necessárias no momento. E ter a tranquilidade de saber que o que você não está fazendo ainda continua sob controle, que você não está deixando para a última hora, sabe? E a gente sabe que a vida, né, tem imprevistos, então a gente tem que lembrar que ter tudo sob controle não quer dizer que a gente tenha aquela coisa muito chata, monótona. Não, é saber ser flexível, é saber abrir mão de algumas coisas para solucionar outras. Às vezes, né, aparece um compromisso muito urgente no meio da semana e aí a gente tem que conseguir arrumar uma brecha para conseguir fazer acontecer. E que, né, não existe um dia igual ao outro. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. É um pouquinho, assim, bem amplo, né, esse vídeo. Mas eu queria compartilhar um pouquinho do que é esse método GTD, que vocês ficaram bem interessados. Eu comecei a fazer muito desse processo meio que ao natural, eu não sabia que existia realmente essas etapas, mas eu, por conta própria, já estava me sentindo muito sobrecarregada e eu sentia um alívio quando eu colocava as coisas no papel. Então tentem aí vocês, eu acredito que vai ajudar bastante, principalmente quem, né, trabalha, cuida de casa, tem filhos, enfim, eu acho que é algo bem bacana para se tentar também. E que eu tenha talvez conseguido inspirar vocês a buscarem outros métodos de produtividade. Se sim, me deixem saber deixando um gostei pra mim nesse vídeo. E se é novo por aqui, por favor, se inscreva aqui no canal. Vou amar ter a companhia de vocês por aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.